Olá, amigos e amigas espíritas. Possamos então a nossa prece inicial, que possamos dar início ao nosso terceiro estudo. Pai, Senhor, te agradecemos por esses momentos, por todas as bênçãos recebidas. Também rogamos não tão somente a nós, mas também a muitos de nossos irmãos, que nesses momentos também se reúnem para vir buscar entendimento das coisas, para sermos mais úteis em colaboração com a tua obra. Rogamos do amparo e assistência amorosa de nossos irmãos superiores e das mãos estendidas do nosso Mestre Jesus. Que assim seja, Pai. Que assim seja, Senhor. Então, como temos falado, esse é o nosso terceiro encontro. Nos dois encontros anteriores, nós temos nos dedicado ao preâmbulo, né? Ficamos ali os dois encontros somente falando da parte inicial, que é a parte que o nosso irmão Hermínio Benevenuti faz a sua colocação sobre alguns pontos, né? Vem falar das faculdades mediúnicas, de como tem iniciado todo esse trabalho, onde que tem surgido esse livro, Mediunidade Faral Dentro da Noite. Como temos dito, ele foi baseado no estudo feito no livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio de Miranda. Então vamos lá. Vamos dar início à introdução. E nesse início de capítulo, ele vem com um trecho lá de Mateus, capítulo 16, versículo 15 a 19. Então ele nos diz assim: Jesus lhes perguntou: E vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: És o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus respondeu: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e nem o sangue que isto te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E eu te digo que és Pedro, e que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e contra ela não prevalecerão as portas do inferno. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado também no céu, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus capítulo 16, versículos de 15 a 19. E na sequência, ele já traz, o livro já nos traz um grande entendimento, resumindo, né, basicamente o que traz de entendimento sobre esse trecho de Mateus, que vem falar das ferramentas de trabalho, das faculdades mediúnicas, né? Porque ali Jesus falava sobre as faculdades de que Pedro, né, trazia, onde tem se desenvolvido todo esse trabalho, né, através dos tempos, né, onde os apóstolos têm contribuído, porque Jesus não tem escrito nada, né, foram escritos pelos apóstolos. Então, no livro, ele nos diz assim, no primeiro parágrafo: a pergunta que Jesus dirige aos apóstolos está por consequência de inquirições feitas pelo Mestre, junto aos mesmos, girando em torno da reencarnação e da própria natureza. Ao que prontamente Pedro se adianta e, de forma singela, mas com extrema convicção, responde: És o Cristo, Filho de Deus vivo. Busquemos atentamente o conteúdo revelador e abrangente da resposta com que respondeu Jesus a Pedro: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e nem o sangue que isto te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Está, né?
dos céus. Então, dizendo basicamente que Pedro ali pelas faculdades mediúnicas, com muita convicção, né, com muita fé, tem respondido: és o Cristo, és o mensageiro, né? És o nosso mestre, aquele que tem vindo junto a nós, nos orientar, nos mostrar qual que é o caminho que nós devemos percorrer para alcançar também a nossa destinação maior, porque todos nós temos um objetivo a alcançar. Não há privilégios, né? Não há preferências, está lá na necessidade da encarnação. Todos nós temos um objetivo a alcançar e o Mestre vem nos orientar. E como temos dito já lá no primeiro programa, que os trabalhos mediúnicos é uma condição de evolução. É uma grande oportunidade que nós todos temos para nos adiantar nessa nossa caminhada. Estamos aí numa transição de planeta, né, de provas e expiações para mundo regenerado, e precisamos cada vez mais, como temos já falado em alguns estudos aqui da casa, precisamos contribuir com essa obra do Pai. Não é só nossos irmãos superiores que podem contribuir, todos nós temos deveres, lá no Necessidade da Encarnação ele coloca, né, os desígnios cuja execução Deus lhes confiou. Nós também temos desígnios a cumprir para com nós mesmos e também para com os outros. Então ele diz: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Por quê? Porque não foi a carne nem o sangue. Ele quis dizer, né? Não foi o corpo que disse isso. Foi o teu espírito. Não foi nenhum conhecimento físico anterior, né? Ele recebe esse conhecimento ou essa informação, só que ele dá testemunho dessa informação. Ele diz com convicção isso, né? Mostrando atestando a mediunidade, né? Não foi a carne que fez isso, mas endossado, né? Fazendo isso com convicção. Então, na sequência ali, a gente vai seguir uns pedacinhos do trecho do livro. Então, na sequência, ele já diz assim: por estas palavras, Jesus deixa declaradamente que a afirmativa de Pedro com tamanha segurança não provinha do seu estado consciente e vigil. Então, Pedro, pelas faculdades mediúnicas, ele é um quê? Um intermédio, né? Porque havia mais apóstolos junto a Pedro, né? Não estava somente Pedro com Jesus, para também dar essa comprovação aos outros apóstolos de tamanha tarefa da qual todos tinham, né, na propagação do Evangelho. Dessa boa nova, né, dessa boa notícia que todos nós temos recebido com a vinda do Cristo. Mas sim de ordem superior, pois como poderia saber ele se tal conhecimento não lhe tinha sido ainda revelado? Porque ele fala da reencarnação, né? Ele fala ali antes que o mestre então era, que ele pergunta, né? E vós quem dizeis que eu sou? Né? Simão Pedro respondeu: és o Cristo. Bem-aventurado és tu, Simão Pedro. Nesse trecho, né, logo depois ele fala, né, Jesus nos declara por estas palavras a patente manifestação mediúnica dos planos elevados. Nesse trecho ele fala, né, logo depois, que é revelado que não foi o sangue, né, não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então, é uma manifestação de cunho elevado, né, realmente conhecimento elevado, que não havia sido dado para eles até então. Então, ele manifesta esse conhecimento através da mediunidade que era portadora. A gente vê ali que nesse trecho, Jesus inferindo aos apóstolos, ele não apontou para um específico para comentar a respeito. Então, a gente vê, reportando ao trecho do Evangelho anterior a esse momento ali,
os apóstolos eles dão várias respostas, repetindo aquilo que as outras pessoas, o povo, o leigo, fala a respeito dele, Jesus, né? Supondo quem seria. E, no entanto, já Pedro, né, abrindo, digamos assim, os seus ouvidos espirituais, ele capta, né, o verdadeiro sentido da palavra e abre esse canal das faculdades, então, para que nós, os apóstolos, e nós também ali tenhamos a certeza de quem estava ali, né? Jesus ali, junto aos apóstolos, então, confirmando que Jesus é o enviado, o Messias esperado, então, para trazer esse entendimento da nossa essência, da nossa realidade espiritual. E lá no Evangelho dos Humildes, escrito por Eliseu Rigonati, que ele vem falar o livro todo sobre somente o Evangelho de Mateus. Então, Eliseu traz um trecho do Evangelho e, na sequência, ele faz a sua colocação, né, a sua orientação. Então, tem um trecho que ele diz assim, ó, desejando desfazer as dúvidas que seus discípulos, porventura, ainda alimentavam a seu respeito, faz-lhes a pergunta para em seguida esclarecê-los. Apoiados na lei da reencarnação, os discípulos respondem que dizem que talvez Jesus fosse a encarnação do Espírito de um dos grandes profetas do passado. Pedro, porém, inspirado pelo plano superior, confirma que Jesus é o Cristo, que é o enviado de Deus que a humanidade esperava. Então, eu só fui entender os apóstolos quando eu fui ler o Boa Nova. Porque até então, a minha ignorância, né, entendia os apóstolos como os apóstolos. Eles nunca tinham errado, nunca tinham se equivocado, atenderam ao Mestre, seguiram fielmente, sem dúvidas. E lendo Boa Nova, a gente compreende que os apóstolos, eles representam a nossa humanidade. Somos nós. Na sua simplicidade, eles também se equivocaram, né? No trecho, no Boa Nova, traz muitas orientações, muitas partes de onde os apóstolos têm se equivocado. Jesus dá uma nova orientação e onde que eles vão aprendendo pouco a pouco, né? Qual era o dever deles perante o povo que ali se encontrava junto a eles. Então, os apóstolos traziam essa dúvida. E nesse momento que Pedro fielmente dá a sua fé, né, a sua fé raciocinada em relação àquilo que quem era o Cristo. Não era ninguém, era o Cristo, enviado de Deus. Aquele que veio, né, diretamente de Deus nos dar todas as orientações. Nosso irmão maior, né, retornou junto a nós das esferas crísticas, revestiu um corpo físico utilizando da lei da reencarnação, né? Porque não há como transgredir essas leis, né? Ele precisou dos mesmos moldes das quais todos nós nascemos para se fazer aparente, para se fazer presente junto a todos nós. Então utilizou da reencarnação. Só que naquela época, né, as nossas consciências eram um pouco ainda endurecidas para compreender certas questões, principalmente a reencarnação, né? Tanto que Nicodemos ali levanta aquele questionamento, né? Como é que poderia, mestre, né, alguém retornar ao ventre depois de velho? Então, não sabia ainda, não conseguia compreender essas coisas de uma maneira mais esclarecida. Então, e aqui ele nos dá, né, Pedro nos dá esse forte entendimento e essa convicção quando devemos também dar, mostrar a nossa fé diante das coisas, porque às vezes diante da sociedade nós também ficamos com receio de colocar, né? Porque hoje
querendo ou não, nós ainda temos interpretações equivocadas de quem foi o Cristo, de quem é o Cristo, porque Jesus não tem nos abandonado. Ele ainda está junto a nós, continua, né, o nosso mestre, o nosso guia, mas nós, pela nossa pouca fé, nós temos esse medo, esse receio de dizer, né, eu sigo o Cristo, eu me esforço em praticar os seus exemplos, né, os seus ensinamentos. E ele também, né, quando né, na explicação do livro ali, né, retornando, então, Jesus nos declara por essas palavras a patente manifestação mediúnica dos planos elevados, através das faculdades ostensivas de Pedro, como instrumento que ali se prestava para a revelação da verdade incontestável a todos que ali presentes se encontravam. Então, né, estavam falando sobre a reencarnação, a manifestação mediúnica, então, né, essa ferramenta, e a gente volta ao preâmbulo, onde a gente falou um pouquinho sobre a necessidade de dividir, de, de dividir essas informações, esses conhecimentos, compartilhamento com todos. Então, ali também se faz, né, em acordo com o Hermínio, com o que o Hermínio tinha colocado no preâmbulo, ele faz a revelação da verdade incontestável a todos que ali presentes se encontravam. Então, compartilhar do conhecimento com todos os demais apóstolos que estavam ali junto a Jesus. Então, ele faz essas três ações ao mesmo tempo. Então, esclarece sobre a reencarnação, esclarece de maneira incontestável sobre a mediunidade, visto que Pedro não poderia, né, não tinha essas informações antes, né, não era a carne que lhe revelou isso. E, de novo, encontra uma maneira, né, de compartilhar as informações com todos. E interessante que, por isso que Jesus, né, e tu és Pedro, porque imagina só, o único que se revelou foi Pedro. Quem mais compreendeu essa passagem foi Pedro, né? Ele viu a questão, né? É interessante que então, por que Jesus então diz assim, pronto, resolvido. É em cima de você, baseado nas tuas faculdades, que você vai dar direcionamento para o Evangelho, né? Porque esse Evangelho, como nós temos, digamos, a gente sempre diz o Evangelho de Jesus, né? O mestre ele tem vindo compartilhar com todos o Evangelho que na verdade é de Deus. O Evangelho é de Deus. São deveres, são leis imutáveis, sábias e soberanas que todos nós, regidos por essas leis, filhos de Deus, temos que seguir para alcançar a nossa destinação maior. Então Pedro foi ali, digamos assim, a pedra angular, é o impulso, né, para toda essa grandiosa obra que através dos tempos nós temos recebido, porque essas obras foram recebidas pela faculdade mediúnica de alguém, de um outro espírito. Não temos descoberto nada, né? Nós não adivinhamos nada. Isso é um eterno compartilhar. Aquele que alcança patamares maiores de conhecimento, ele sempre vai compartilhar com aqueles que trazem conhecimentos menores, né? Porque todos nós somos iguais. Não há ninguém aqui na Terra que possa se dizer superior a alguém. Que nós podemos nos diferenciar em relação aos nossos conhecimentos, condições morais, mas estamos no mesmo planeta, estamos na mesma faixa. O que nós podemos ver aí é justamente Pedro se manifestando, como Pedro compreendendo essa questão que Jesus coloca, e ao mesmo tempo, por que essa prontidão de Pedro? Aí já demonstra também talentos que ele tem adquirido. Jesus, sem a gente se aperceber, ali nós temos um exemplo da parábola dos talentos, que é justamente, se ele já traz essa capacidade de compreensão, demonstra que foi um espírito que se preparou para estar aí nesse momento, e ele também aproveitou a oportunidade, porque era justamente com relação às faculdades.
né? Então, abrindo o canal das faculdades, ele demonstra essa capacidade que ele tem de captar. Então, para servir de canal, e ali, então, a gente pode dizer que foi um começo para aquilo, né, para a proposta reencarnatória, digamos assim, de Pedro com relação a ser esse instrumento que vai colaborar na propagação do evangelho, né? Tanto levando a palavra, como também colocando em prática aquilo que Jesus exemplificou para nós junto dos apóstolos, né? Então, ali é o que a gente pode dizer das faculdades que a gente traz, se a gente souber bem aplicar, bem administrar, é muito mais vamos ter. Então, ali Pedro, então, assumiu um compromisso. E esse compromisso ele se fez então, através da mediunidade de Pedro, e através, então, da mediunidade, que nós podemos dizer que não tão somente de Pedro, mas nós também podemos, né? Mas cabe aí justamente esse atender a essa proposta, que quando nós buscamos um entendimento sincero, do Evangelho, respostas para nós mesmos, nós temos esse amparo. Nós recebemos, então, tanto é que o conhecimento que a gente tem da doutrina do Evangelho, da doutrina espírita, o que é? São ferramentas, espíritos reencarnados que colocaram a favor do bem as ferramentas que eles trouxeram. Então, ali é que Jesus fala, né? Ele fala ali para Pedro, mas a lição é para a posteridade, é para todos nós. Então, para que servem, então, essas ferramentas? Ali se fala, ali ele foi inspirado, mas as ferramentas, elas são, na verdade, as faculdades mediúnicas, elas podemos dizer assim que são inúmeras, né? E que de todas as formas a gente pode torná-las úteis, né? Desde que o propósito seja para o bem e com entendimento do Evangelho do Cristo. E voltando lá no Evangelho dos Humildes, ele também vai dizer num trecho que assim, Pedro, depois de Jesus desencarnar, seria o ponto de partida para as futuras pregações evangélicas. É assim, depois da crucificação, vamos encontrar Pedro em Jerusalém como centro irradiador de forças espirituais e de ensinamentos para o cristianismo nascente. Então, como temos colocado ali, quem maior compreendeu toda essa lição foi Pedro, né? Então, Jesus, ele passou o tempo que Jesus passou junto aos apóstolos foi um tempo muito curto. Então, realmente, na carne, não tinha como compreender toda a tarefa que o Cristo tinha vindo passar. Então, somente aqueles que desenvolveram, e realmente aqui Eliseu Rigonati, depois do Pentecostes, ele abrange um pouco mais sobre as faculdades mediúnicas, ele vai dizer que é ali que foi, digamos assim, os apóstolos deram uma guinada de 180 graus nas faculdades mediúnicas para, assim, compartilhar, porque isso vinha do alto. Essas orientações não vinham somente da carne. Essas orientações vinham, né, de espíritos superiores, né, de todos aqueles medianeiros das bênçãos de Deus que traziam essa tarefa de compartilhar. E os apóstolos foram apenas os mediadores. Eles que têm compartilhado com todos nós através dos tempos. É muito interessante essas colocações, né? Temos vários livros que trazem essas passagens, assim como Cairbar, né? Também traz lá em Parábolas e Ensinos de Jesus, diferentes interpretações do Evangelho, dos Evangelhos do Cristo, porque elas não têm somente uma diretriz, elas são muito mais abrangentes do que a gente possa imaginar. Nós poderíamos ficar estudando somente esse trecho do Evangelho aqui de Mateus, uma encarnação inteira, que nós não iríamos, digamos assim, eliminar o assunto todo, ou compreender todo o assunto. Nós precisaríamos de muito mais tempo, porque conforme nós vamos desenvolvendo o raciocínio e vamos compreendendo,
sempre surge uma nova interpretação, uma nova responsabilidade, tanto que o Cristo disse que muito será cobrado a quem muito foi dado. Então, esse cuidado também que todos nós devemos ter em relação ao conhecimento que nós vamos adquirindo, né? Porque é como hoje. Estamos aqui reencarnados, mas nós sabemos que através das experiências anteriores, não temos somente os nossos débitos. Nós não temos só nos equivocado, né? Seria uma injustiça em relação a isso, mas nós temos aprendido bastante coisas, temos tido reencarnações, encarnações ali, da qual temos desencarnado bem, né, sustentados, mais fortalecidos, mais entendedores dos nossos propósitos, né, enquanto aqui na carne. E é uma pergunta que nós devemos nos fazer: o que nós estamos fazendo aqui no tempo de hoje? Né? Aquilo que nós fazemos ou estamos fazendo é o suficiente? Ele está relacionado aos nossos propósitos? O que temos vindo fazer aqui? É uma pergunta que nós deixamos a todos que nos ouvem nesses momentos, porque, como temos dito lá no início da necessidade da encarnação, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala, né, cumprir os desígnios das quais Deus nos confiou. Né? Lembrando que todos nós somos exemplos em todas as nossas atitudes. Todas as nossas ações, nós somos exemplos, tanto para o bem quanto para o mal. Podemos servir para os dois lados, para o bem e para o mal. Mas Jesus nos orientou que o caminho é o caminho do bem. Então, encerramos por hoje. Né? Nós vamos dar continuidade por mais alguns encontros, falando dessa parte da introdução do livro, porque é muito importante a gente falar sobre esses pontos, para que, pode ser que vamos repetir alguns pontos, mas é importante para que eles venham ser bem fixados, venhamos compreender melhor. Nosso fraterno cumprimento a todos e façamos a nossa prece de encerramento. Nós, Pai, só temos a Te agradecer por tudo, Pai, por tanto, por todos, pelas nossas vidas, pela vida eterna para a qual o Senhor tem criado todos nós. Te pedimos das Tuas bênçãos a todos que nos ouvem, Pai, a todos aqueles que têm nos acompanhado, estejam na carne, estejam em espírito. Em nome de Jesus, nós te rogamos dessas bênçãos e desse Teu imenso amor, também a toda a nossa humanidade. Acolhe, Pai, as nossas súplicas em nome de Jesus e que a Tua vontade também venha a ser a nossa. Que assim seja, Pai. Que assim seja, Senhor.